Hoje, o Melhor e Mais Justo está ao vivo na internet e discute posições, reivindicações de alunos, professores e funcionários da USP. Envie perguntas aos nossos convidados pelo portal da TVT ou pelo Facebook. Participe. Uma das reivindicações do grupo que ocupou a reitoria é a saída da PM da USP, já falamos bastante disso, e a outra é a suspensão das punições aos participantes desse protesto e de outros protestos mais antigos, movimentos mais antigos. Os ocupantes com o rosto coberto foi explorado negativamente, né? O fato dos ocupantes estarem com o rosto coberto foi explorado negativamente pela mídia. Por que os estudantes adotaram essa estratégia? E por que é tão emblemático que a polícia militar saia do campus? Politicamente emblemático que a polícia militar saia do campus. Eu tinha deixado já uma certa posição quase como resposta a essa última pergunta, tá certo? Quer dizer, a universidade não se demite de transformar em questão educacional, em questão acadêmica os seus conflitos, né? E a presença da polícia militar no campus não seria um indício de que ela está se recusando, se omitindo dessa tarefa? Lúcia, você que já está assim para mim falar. É a falência total, é o reitor João Grandino Rodas praticamente entregar a sua carta de demissão. Ele só não formalizou, mas com os atos ele disse isso para a sociedade. Agora, o papel da mídia na construção, no subconsciente da população é que é o agravante. Por quê? Você constrói todo um imaginário, né, na população dizendo que aqueles estudantes são baderneiros. Um jornal, o Diário de São Paulo, chegou a estampar na capa, né, na manchete, dizendo, parece presídio, mas é a USP. Colocando esses estudantes que cobriam os rostos, né, os rostos. Por quê? Porque eles sofrem processos, eles estão sendo processados dentro da universidade. Eles podem ser expulsos da universidade. Os funcionários, tem um funcionário que foi demitido em 2008 por participar de manifestações políticas. Então as pessoas têm medo. Elas não cobrem o rosto para parecerem bandidos. Elas cobrem o rosto porque elas têm medo de ser punidas. Para evitarem punições. Claro. E aí o papel da imprensa em não levar essa informação para a sociedade transforma esses estudantes em, assim, pessoas que são perigosas, que são, sabe, um bando de baderneiro que estuda de graça, ainda fica fazendo isso, poxa. Então, assim, se constrói todo um imaginário na população. A Rede Globo invadiu, junto com a polícia, a reitoria, quer dizer, eles combinam tudo junto. É mais ou menos o que aconteceu quando teve o Laranjal da Cutrale, em Iaras, né, na região de Bauru, que pegou as imagens da polícia militar filmando e passou para a sociedade que os militantes, né, do Movimento Sem Terra eram baderneiros que estavam derrubando pés de laranja. Não, mas não contaram que quem estava invadindo a fazenda de Iaras é a própria Cutrale, porque a área pertence à União, pertence ao governo, né, federal, pertence a todos nós em última instância. Então eu critico muito, até por ser jornalista, estar lá, estava presente, narrando ao vivo, com o João ao meu lado ali, com outras pessoas, e vendo e ficando um pouco indignada, aliás, muito indignada, com o comportamento de alguns colegas que às vezes são até um pouco desorientados, mas outros têm má fé mesmo, sabem o que estão fazendo e estão levando essa informação parcializada para a sociedade, construindo um estereótipo negativo, porque é uma forma de você conquistar a sociedade, porque a mídia, como eu disse, é um aparelho ideológico de Estado. Então, ela tem todo o interesse, junto com a polícia, que é o aparelho repressivo, de manter o status quo, de manter as coisas como elas estão. Uhum. Anderson, entra na conversa aí, porque a Lúcia fala bastante. Se a gente deixar, ela vai embora, né? Entra na conversa. Como é que vocês veem, como é que você vê essa questão dos estudantes estarem com o rosto coberto? E, além disso, aquela minha provocação deixada ao final do primeiro bloco, né? Tensões, conflitos, etc., não teriam que ser lidados, esses, né? Não teriam que ser lidados, esses da ocupação, da reitoria, da greve dos estudantes, da reintegração de posse, enfim, não teriam que ser lidados de outra maneira pelos colegiados, pela reitoria. Como é que você pensa isso? Então, esse fato das pessoas com o rosto coberto, claramente é por medo, é porque eles vão ser punidos depois e eles não queriam ser identificados por isso. Agora, quanto à questão da USP em geral, fazer ou não a sua segurança, eu concordo. Eu acho que a USP, como uma autarquia, e como uma geradora de conhecimento e de soluções, ela própria tem que gerar uma solução para si mesma e falar assim, não, a gente precisa fazer isso, 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 e com isso conseguir a segurança. Porque é muito fácil para a USP simplesmente jogar na mão da PM e tirar o problema de si. Correto. Entendeu? Porque existem muitas discussões na USP quanto à iluminação, quanto à arquitetura da USP,
um batalhão feminino para lidar com as mulheres, e nada disso é discutido pela reitoria e pelos dirigentes. Então, eles estão pegando a solução mais fácil e mais barata para resolver um problema que é muito mais sério e muito mais grave. E até nesse ponto tem uma grande discussão de que a USP é um lugar aberto para o resto da cidade ou é uma universidade fechada? Nós vamos voltar a essa questão aqui. João, nós vamos já, porque isso me interessa discutir com vocês também. Mas em relação àquela minha provocação, então, e a questão dos rostos cobertos. É muito simples, assim. Se a Universidade de São Paulo é reconhecida como uma das melhores do Brasil, tem até os ranks, eu não acredito nesses ranks, mas se querem acreditar nesses ranks, como que a USP não tem condição dela própria resolver esse problema de segurança? É uma contradição em termos. E aí, assim, as pessoas vão cobrir os rostos porque a polícia militar na Universidade de São Paulo cumpre um papel de reprimir as pessoas. Agora, deixa eu de novo na linha das provocações. A gente sabe que na USP e nas outras universidades públicas e privadas, das privadas que podem ser chamadas de universidade, que não são meros supermercados de ensino, há, no movimento estudantil e também no movimento de docentes, de funcionários, há às vezes, digamos, a presença, o que é legítimo, né, mas uma certa manipulação, a presença seria legítima, mas uma certa manobra, o uso, aquilo que a gente antigamente chamava de aparelhamento, né, das entidades ou dos movimentos e tal, por certos, às vezes, grupos, partidos políticos, grupos de extrema, aqui ou acolá, pode ser de direita ou de esquerda, não importa, e que, eventualmente, trabalham, têm estratégias de intimidação e até de alguma truculência. Isso foi denunciado por estudantes na USP e a imprensa usa isso, exagerando talvez esse fato, para dizer, tá vendo? Tem ali um bando de pequenos partidos e tal que estão se valendo disso para tentar se promover. Ou seja, estão usando os estudantes para fazer a sua própria luta partidária, né? Como é que vocês veem isso? César. Então, eu acho que nem sempre as coisas são colocadas da forma como elas deveriam ser, né? Então, se tenta naturalizar uma situação que é absolutamente não natural, né? E muito própria do capitalismo, essa contradição toda. No que diz respeito à reintegração de posse, por exemplo, a contradição se expressa porque não se pensa, por exemplo, em reintegrar os espaços que são ocupados pelas fundações de direito privado dentro da universidade, né? É uma contradição bastante clara para nós. E seria uma aula de democracia extremamente importante de se ver nesse momento a administração da universidade adotar a sua própria força pública, né? Devidamente formada por ela, com formação... Que seria a guarda universitária. Uma guarda universitária, uma guarda universitária, né? Formada por ela, é também papel da universidade providenciar esse direito essencial da comunidade, no caso da comunidade universitária, né? Com formação universitária... Inclusive até porque há muitos anos o Instituto de Polícia está dentro da USP, né? Sim. E convive agora, naturalmente. Né? Mas eu estou me referindo especificamente à formação no seu... Não, sim, claro, né, eu não estou falando da guarda, sim. mas estou dizendo, veja, a presença da polícia, quando ela não está lá na condição de um agente do Estado para controlar, reprimir ou fazer a segurança, já que nem todos, digamos, isso é polêmico, né, fazer a segurança, uma parcela da comunidade acha que deve, a Poli, por exemplo, que está aqui, a FE, outros estudantes, professores e tal, funcionários, a sociedade civil, e outros acham que não deve para fazer a segurança. De todo modo, uma alternativa seria ter uma guarda própria. O que eu estou dizendo é que a presença da polícia, quando está dentro da universidade para estudar, para pensar, para dialogar e tal, ela não só é bem-vinda, como ela já está lá, né? Tem um instituto de formação da Polícia Civil, né? Humanitária e democrática, né? Ao contrário, não é isso que a gente vê, né? O que a gente vê são políticas ou iniciativas no sentido contrário, como foi, por exemplo, o fechamento da universidade nos finais de semana, só sendo permitido o ingresso aos participantes da comunidade, com carteirinha, etc. Né? Então ela perde a oportunidade de dar essas aulas de democracia. Né? Enquanto instituição educacional, ela tem por obrigação ter um comportamento exemplar, seja no que diz respeito
as questões trabalhistas, a condição de funcionamento da universidade para os funcionários, como é que funcionam, por exemplo, os funcionários terceirizados na universidade, né? Será que a gestão universitária tem alguma noção das condições em que eles trabalham? Agora, essas decisões, elas foram, o que você está falando, a presença de fundações de direito privado, terceirização de mão de obra no segmento dos funcionários. Essas decisões, elas foram tomadas democraticamente, e estou falando formalmente, não estou falando em assembleia, estou falando pelo conselho universitário, pelos colegiados, etc. O que eu estou perguntando é o seguinte, quer dizer, se foi uma imposição desta ou de outras gestões, ou o conselho universitário, que seria um órgão representativo da comunidade universitária, tomou essas decisões. E se tomou, há problemas de representatividade na USP. Ou seja, eu já li nos jornais recentemente que assim, a USP cresceu, há campus na USP Leste, há uma série de outras coisas que muda a representatividade e, portanto, os pesos dentro do Conselho Universitário. Isso do ponto de vista formal. E do ponto de vista, digamos, político, como há um esvaziamento do debate político, acadêmico no Brasil há bastante tempo, mas a gente tem assistido isso no Brasil, né? Há também, talvez, uma diminuição da qualidade do debate acadêmico nas instâncias representativas formais. Aí, portanto, não estou falando do movimento docente, do movimento estudantil, mas da representatividade nos colegiados, nas instâncias que já existem. Como é que vocês leem isso? Só para você ter uma ideia, né, pegando como exemplo a composição do Conselho Universitário hoje. Né? Hoje, novembro de 2011, o Conselho Universitário tem 164 assentos, alguma coisa por aí. E desses 164, tem aproximadamente 83% de professores, a maior parte titulares. Né? Isso significa que a USP sequer... Mas eles foram eleitos ou isso é uma exigência? Quer dizer, 83% é o peso dos titulares dentro do colegiado? A legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exige 70% de docentes nos órgãos colegiados. Não, sim, não. Estou falando dos titulares, de você não ter outras camadas da carreira universitária ali representados. Olha, a representação escolhida pelo voto entre pares, elas existem, são pouquíssimos. Né? No caso, são os professores titular, o adjunto e o docente, o doutor, ele tem, é eleito um por categoria. Um titular, um adjunto, os outros um doutor. Vêm de órgãos colegiados, de unidades. A unidade manda o seu representante. De tal maneira que essa composição que eu disse para você é o geral do Conselho Universitário, né, com 83%, o que não respeita sequer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né, que ela é muito clara. Ela não diz no mínimo 70%, ela diz a participação dos docentes é 70%. Ok. E os outros 30%? Os outros 30% não a lei não menciona. Se é estudante, funcionário, administração, não. A lei não e menciona. nos 70% estão incluídas a gestão universitária, porque eles são docentes, né? O reitor, os pró-reitores, enfim. Ok. Lúcia, diga. Não, eu queria voltar de novo à atuação. Diga aí, porque eu tenho uma pergunta que chegou pela internet aqui, quero é? passar para vocês também. Então, rapidamente, não é possível que os meus colegas que estavam lá como eu não tenham visto uma submetralhadora nas mãos de um PM, pelo menos um da tropa de choque que eu presenciei, e o João também certamente deve ter visto, portando uma submetralhadora na frente, eles estavam perfilados, enfim, para evitar que os alunos entrassem na reitoria. Quer dizer, você não vai com uma arma de guerra para uma desocupação. Os galões de diesel, de gasolina que foram apresentados na delegacia pela PM... Coquetéis Molotov. Aquele combustível era para alimentar o gerador, mas isso ninguém falou. Por quê? A reitoria havia cortado a energia elétrica. Aí se apresenta como se eles fossem bandidos. Alguém em sã consciência acredita que se eles realmente quisessem fazer o que a polícia estava dizendo que eles queriam fazer, eles não teriam feito? A hora que chegou, lançavam os coquetéis Molotov. Só que não existiam esses coquetéis Molotov. Esse combustível que dava dentro da reitoria era para alimentar o gerador, para eles poderem ter energia que o reitor Rodas, de uma maneira truculenta, cortou, e eles de alguma maneira tinham que se manter iluminados lá dentro da reitoria. Então, quer dizer, os meus colegas sabiam disso. Os que não sabiam, que são ingênuos, que estão pegando uma pauta ali de foca, tudo bem, ainda é compreensível, os outros não.
E não dá para tolerar que exista uma polícia dentro do campus, uma polícia militar, que defende no seu site e valoriza e faz apologia, até bem pouco tempo atrás, ao golpe militar, e que as suas insígnias, as suas estrelas façam esse tipo de apologia. Então, assim, são pessoas que não compactuam com a democracia, portanto, não os queremos lá dentro. Eu digo não os queremos, porque assim como o João, eu estudei na USP e fui diretora do DCE Livre da USP, em meados da década de 90, e a gente sempre foi contra a PM no campus. Então, assim, não é dizer que a polícia mudou, que a polícia está mais democrática, não está. Continua pensando exatamente como na época da ditadura. Mas, Lúcia, a minha pergunta aí é de princípio. Se a polícia fosse mais democrática, ela deveria estar dentro da USP? Quer dizer, é só uma questão da qualidade da polícia ou é uma questão de princípio? Do meu modo de ver, e não sei se dos demais colegas, mas acredito que sim, nós devemos ter uma guarda universitária fortalecida, baseada em princípios de direitos humanos, com guardas femininas que possam atender, né, a nós mulheres, com mais iluminação no campus. O campus está absolutamente escuro. Deixa eu fazer essa pergunta, talvez ajude aqui, ó. Pelo que eu pude ver até agora, mmiranda, @hotmail, quem está mandando aqui a mensagem, Marcelo Miranda, pelo que eu pude ver até agora, existem divergências entre a aceitação da representatividade. Ok. Só um pouquinho para eu chegar aqui. Diz ele. Mas existem pontos em que Poli, FEFELESH e outras faculdades têm em comum? Quais são? Enfim, há diferenças do pessoal das humanas, da filosofia, da história, das letras, das ciências humanas, enfim, e do pessoal da Poli, da FE. Essas diferenças de posição, inclusive no espectro político, elas são históricas na universidade, desde que eu era estudante, aliás, muito antes disso. Mas quais são os pontos de concordância entre vocês? Pergunta aqui o nosso internauta, Anderson. Então, isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que existe uma discordância ideológica, muitas vezes, e de como agir, existem muitos pontos em comum, porque o interesse é comum a todos. O interesse é a maior segurança na USP. Então, particularmente, eu acho que é mais interessante a gente unir os pontos em comum, que seriam iluminação, a arquitetura do prédio, como eu já falei, a arquitetura da USP como um todo, e a guarda feminina, e maior capacitação da guarda universitária, é muito mais inteligente. Okay. Eu preciso fazer um intervalo, depois quero ouvir o João sobre isso também. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo.